A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Amém? Nós vemos aqui na palavra de Deus que o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse: Eu sou o caminho que o homem precisa conhecer. Eu sou a verdade que o homem precisa ser liberto. E eu sou a vida eterna somente através de Cristo. Eu quero falar aqui a respeito do catolicismo romano. 3 tipos de doutrina ensinada pela Igreja Católica. Primeira doutrina, falando sobre purgatório. O que significa purgatório? Purgatório significa um fogo que vai purificar o pecado daquela pessoa que morreu sem salvação e morreu em pecado. Então vai para o fogo e aquele fogo vai purificar o seu pecado. E através da purificação do seu pecado, ele agora vai para o paraíso aguardar a ressurreição. E nós vemos na palavra de Deus, livro de João, capítulo 14, 6, disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. É somente através de Cristo que o homem vai chegar ao Pai. E o purgatório está ensinando outro meio de salvação fora de Cristo. Cristo salva, mas o purgatório também salva. Ok? Então nós não cremos que o purgatório salva. Porque a Bíblia diz em Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, nem outro nome é dado acima do céu e nem abaixo sobre a terra que nós podemos ser salvos, senão através de Cristo. Essa primeira doutrina a respeito da Igreja Católica. Segunda doutrina, ensinamento que a Igreja Católica já ensinou. A questão da indulgência. O que significa a indulgência? A indulgência significa comprar perdão de pecado. O que significa? Significa que quando uma pessoa pecava naquela época, então ele ia para o Papa ou para o padre se confessar, dizia qual era o seu pecado. Depois que ele dizia qual fosse o seu pecado, e aí o padre ali trazia o papel da indulgência, o valor do pecado que ele cometeu. Então o que acontece? Trazendo o papel da indulgência, um exemplo, a pessoa roubou, então tinha um preço que ele pagava. Vamos trazer para hoje, ok? Vamos dizer, R$50 porque ele roubou, 60 reais porque ele mentiu, R$100 porque ele adulterou. Cada pecado tinha um preço. Então o que acontece? Aquele papel da indulgência trazia, ele assinava e pagava ali aquele papel da indulgência. E através daquele papel que ele estava agora, o seu pecado seria perdoado. Então isso significa indulgência que a Igreja Católica ensinou, comprar perdão de pecado. Mas nós vemos pela palavra de Deus, em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, se nós confessamos nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nosso pecado é perdoado quando nós confessamos a Cristo como único e suficiente Salvador e pedimos perdão a Ele, e Ele está pronto para nos perdoar. Não que a gente possa pagar para ter perdão de pecado, ok? Essa foi uma doutrina que foi ensinada na Igreja Católica. Outro ensinamento da Igreja Católica, a Santa Inquisição. O que significa a Santa Inquisição? A Santa Inquisição são aqueles que não obedecessem o Papa, seria perseguido, morto à espada, queimado na fogueira, por leões, degolado. Então existia a Santa Inquisição, a obediência ao Papa. Se não obedecessem, então seria morto. E muitos cristãos
foram mortos na fogueira vivo, queimado vivo. Muitos cristãos foram jogados na cova dos leões, foram mortos por leões. Muitos cristãos foram degolados. Então, teve a Santa Inquisição, ok? Por aqueles que não obedecessem ao Papa. Mas nós vemos na palavra de Deus que devemos obedecer a Deus. O seu mandamento devemos sim obedecer, ok? Mas a Igreja Católica ensinou a Santa Inquisição que não obedecesse o Papa, não é a palavra de Deus, que não obedecesse o Papa seria morto. Então essa é mais uma doutrina da Igreja Católica. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação, que você possa meditar. Você que é católico, examine a história e veja se realmente aconteceu, ok? Porque é ensinado nos colégios. Na minha época foi ensinada essa questão da Santa Inquisição, ok? Mas a palavra de Deus nos diz assim: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Só quem salva é Cristo. Quem perdoa o pecado é Cristo. A quem nós devemos obedecer é a Cristo. Amém? Então, Jesus é o único que pode salvar e pode perdoar os nossos pecados. É só você abrir o coração, confessar Cristo como o único e suficiente Salvador, e Ele está pronto para perdoar os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.